Oiê, eu sou a Dora. Estamos aqui hoje no Café com Vero para falar um pouco mais sobre empreendedorismo e novos negócios. Hoje eu tô aqui com a Ana Cavaletti, gerente de comunicação e marca da Vero, e com o Rodrigo, que é diretor de operações da Esquilo. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema que apaixona muitas pessoas: os livros. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que a leitura é importante? Bom, vamos lá, prazer, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Bom, para responder essa tua pergunta, eu trouxe alguns estudos aqui que embasam por que a leitura é tão importante, né? Então, alguns estudos do Instituto do Cérebro apontam que o ato de ler influencia o aumento da capacidade de aprendizagem, mentalização, antecipação e imaginação, além de servir como exercício para o cérebro humano. Olha só, é muito importante isso. É muito, sim. O hábito de leitura, ele ativa campos cerebrais capazes de transformar experiências lidas em vivências e conhecimentos reais. Além disso, ele fortalece, assim... E também aqui eu trouxe alguns relatos que eu achei importante trazer aqui. Eu vou até ler aqui alguns depoimentos de alguns leitores que utilizam a plataforma Esquilo. Legal. Porque ali a gente percebe... muito mais do que isso, né, da importância da leitura. Então, vou ler um aqui, da Júlia, que ela fala assim: obrigada, amei o aplicativo e dá oportunidade de muitas pessoas com renda baixa a ler. Isso é muito importante. E por que eu trouxe isso aqui? Né? Exatamente. Porque uma das grandes barreiras do livro hoje, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, são duas questões, né? Uma delas é o preço. Né? O preço do livro, ele não é tão acessível para muita gente. Né? Então, depoimentos como esse mostram que a gente está no caminho certo. Olha isso aqui que bacana, foi a Thaís que colocou: minha filha é autista grau 3. Depois de ler esse livro, me despertou a esperança de um futuro brilhante para minha filha. Irei me doar e fazer cada dia muito aprendizado para ela. Iniciei as terapias em casa também, fazendo cursos, e a cada dia que eu leio, eu evoluo mais. Parabéns, minha admiração e gratidão. Então, ou seja, a gente já sabe que a leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, a capacidade interpretativa. É super importante esses pontos, né? E o depoimento tá aí, não deixa a gente mentir. E são depoimentos que a gente recebe ali diariamente, seja eles pelas nossas redes sociais ou até nos comentários da loja de aplicativos. Sensacional. Falando um pouquinho de diversidade literária, Ana, perguntar para você qual é a importância, enfim, como que você acha que a diversidade literária pode agregar na nossa vida? Acho que o Rodrigo colocou aí muita coisa, porque ele tem todo o conhecimento aí do Esquilo, né, que tem esse papel super importante. Eu vou trazer aqui o meu viés de leitora, né, que eu sou leitora e eu sou completamente obcecada. Que, aliás, é importantíssimo. Eu vim aqui como leitora, eu sou completamente obcecada por ler títulos diferentes, né, e buscar sair um pouco daquilo que eu já conheço, né. Eu acho que a leitura, além de tudo isso que o Rodrigo falou, ela tem um papel que hoje a gente está muito nas redes sociais e a gente tem algoritmos aí que entregam pra gente exatamente aquilo que a gente quer ver, né, e a leitura, eu pelo menos como leitora, eu me obrigo a buscar também aquilo que eu não conheço muito, né? Então, eu falo que eu sou obcecada pela diversidade porque eu faço listas que eu realmente, eu vou ler hoje um livro de um país, depois eu vou ler um livro do Brasil, de uma mulher, de um homem, de um negro, de um branco. Perspectivas totalmente diferentes Perspectivas diferentes, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da empatia, né? De você buscar estar no lugar do outro, né? Eu acho que esse é um segredo aí por isso a leitura é importante. Inclusive a leitura é importante pro empreendedorismo também, não só as leituras corporativas, mas eu acho que quando a gente fala de ficção, né, e você buscar esses diferentes vieses aí fora do algoritmo, eu acho que permite você também entender mais sobre o ser humano, né? Até para poder fazer gestão e construir melhores relações. Eu acho que a diversidade da leitura, ela ajuda a gente a se relacionar melhor, no final das contas, e entender mais o outro. Não, e até pegando esse gancho, como é importante, né? Porque você falou sobre as redes sociais, né? E hoje em dia as pessoas estão muito presas às redes sociais, né? E se você acaba competindo com o tempo, né? O tempo da pessoa é um só. Você está na tela. O que você vai fazer na tela? Você vai ler
ou você vai entrar na rede social? Então, assim, depois a gente talvez possa explanar um pouquinho melhor, mas tem um grande desafio da leitura digital também. Sim. Né? Dessa competição com a rede social, principalmente. Não só pela questão do algoritmo, mas também como leitor, né, dessa competitividade do teu tempo. Né, do teu tempo de, assim, vou fazer alguma coisa útil para conhecer outros países, conhecer outras culturas, ou eu vou ficar aqui somente navegando nas redes? E vocês falaram muito sobre o digital, eu acho que é importante a gente falar sobre a importância da tecnologia para a leitura hoje em dia, né? Como que a gente inclui a tecnologia, como que a gente utiliza dela como uma ferramenta importantíssima para que a gente inclua a leitura na nossa rotina, né? Então, quais são os desafios da leitura digital hoje? A gente sabe que existem inúmeras vantagens para você ler digitalmente, né? A acessibilidade, que você já falou, inclusive, para a gente, Rodrigo. A própria preservação do meio ambiente, eu acho que é algo que está sempre em alta e que a gente precisa falar. Mas quais são os verdadeiros desafios, assim, para a leitura ser de uma forma digital e qual é o papel da tecnologia nisso tudo? Nesse caso, eu enxergo muito como, assim, a tecnologia é só o meio, né? Porque a gente, no final das contas, a gente quer distribuir conteúdo. Sim. Né? A gente quer... O Esquilo, ele nasceu com um propósito, assim, disseminar cultura e conhecimento através do hábito de leitura. Que isso é muito importante para a educação. Né? Acho que a gente quer ter daqui para frente, futuro, né? Nossos filhos terem uma educação cada vez mais rica. Acho que a leitura ela tem que estar englobada nisso. Sim. Né? Então, o Esquilo, ele nasceu com isso. E ele chegou para quebrar alguns paradigmas. Né? Que nem eu falei anteriormente, acho que muito se fala que o brasileiro não lê. É muito fácil falar assim, não, o brasileiro odeia ler, o brasileiro não lê. Mas não se entende o porquê que o brasileiro não lê. Para mim, existem duas grandes barreiras por que o brasileiro não lê. O que falamos anteriormente, o preço é um deles, e outro é a distribuição. Né? Hoje a gente está aqui em São Paulo, que a gente tem muito acesso à leitura, né? Muitas livrarias. Tudo bem que hoje em dia tá mais difícil achar uma livraria, né? Presencial, né? Exatamente. Mas, assim, São Paulo não é o reflexo do Brasil. Né? Então, assim, parcerias nessa como o Esquilo tem com a Vero, né? É muito importante para fomentar isso, né? Porque, assim, a Vero ter o produto, né? Ter o Esquilo incluído no plano do cliente, né? Você já rompe uma barreira do preço. Outra... Já abre um leque de possibilidades. O acesso, né? Essa distribuição, você não precisa distribuir. Então, a leitura digital, ela se encaixa muito perfeitamente nessa questão de distribuir e atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas é claro que existem seus desafios, né? O primeiro desafio foi convencer as editoras a entrarem no modelo digital, né? Porque sempre existia aquela questão do que, não, o digital vai canibalizar o livro físico, e muito pelo contrário. E não canibaliza, né? Eu acho que é interessante o digital, né? Eu sou uma leitora de livros físicos e digitais. Eu divido... É um equilíbrio. É um equilíbrio. Mas eu acho que o digital também não tira de forma alguma a importância do livro físico. Muito pelo contrário, eu vi muitos novos leitores se formarem com o digital, que é um pouco disso que você falou, né? Então, a pessoa começa, talvez, o primeiro acesso e depois migra. E eu acho o digital, ele é mais uma forma que permite, né, o livro chegar até as pessoas, o conhecimento chegar, a educação, a cultura, enfim. E tem muita tecnologia nova, né? Não, exatamente. E até aproveitando o que você comentou, Ana, sobre a formação de novos leitores, saiu uma pesquisa recente no Reino Unido de que o TikTok é o maior formador de novos leitores do mundo. E assim, é verdade, TikTok, tá? Quem diria, né? E o TikTok é um dos principais parceiros do Esquilo nessa questão da construção e da disseminação do conteúdo. E tá fazendo exatamente esse caminho, porque o TikTok, ele atinge um público muito mais jovem, que não era não leitor,
e ele está fazendo a inicialização da leitura pelo digital e migrando para o livro físico. Então, o que você falou, né, é real isso comprovado por uma pesquisa feita. Migrando para o audiobook. Exatamente. Também tem muitos leitores indo para o audiobook. Agora e que a gente tem que utilizar, com certeza. Pra gente encerrar, gente, esse nosso papo que tá muito legal, eu queria muito que vocês indicassem para os leitores títulos, ferramentas que eles possam utilizar, ou até mesmo para pessoas que não são tão adeptas assim ao hábito da leitura, e como que elas incluem a leitura na rotina, no dia a dia delas. Eu acho que, bom, para quem está começando, né, ou quer começar a ler, pequenos passos já são importantes, né? Então, você buscar aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, né? Que acho que quem tá lendo há mais tempo, às vezes se desafia numa leitura um pouco mais complicada, mas acho que ir de encontro aos seus interesses, criar rotinas, né? No meu caso, eu acho super importante, porque é isso, né? Tem muita competição para leitura, né? O tempo é um só, muita né? coisa para fazer, então eu tenho hábitos, né? Então eu tenho pequenas metas, ler um pouquinho por dia, uma página, 2 páginas, depois virar 20, 30, e acho que instituir isso. Tem muitas ferramentas também aí no mercado de controlar a leitura, e uma coisa que eu gosto muito também, clube de leitura, porque eu acho que o livro engrandece muito quando você discute ele, né, quando você cada leitor tem uma visão, né, do livro e faz a sua percepção aí, e quando você discute, você enxerga outros livros, isso é muito bacana, e os clubes de leitura estão aumentando muito, né? Acho que até no TikTok tem muita gente produzindo conteúdo sobre livros, né? Isso, né? Quando você vai de um conteúdo para o outro, você vai aprendendo mais, vai se interessando mais pelo assunto. São algumas dicas aí para quem quer começar, né? Para quem... Desculpa, cada pessoa obviamente tem um jeito, tem um hábito, vai se encontrar, né, a melhor forma de inicializar, de começar, né, a ler, principalmente quem não tem o hábito da leitura, e assim, muita gente não vai achar que vai pegar um livro de 300, 400 páginas e falar, hoje eu vou ler esse livro aqui. Se não tem o hábito da leitura, vai parar ali na segunda página. Pequenos passos, né? Tem que dar pequenos passos. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, a gente tem um formato de livros no Esquilo que a gente chama de mini-book. Né? O que são os mini-books? A gente chamou carinhosamente, né? A gente criou esse nome, que são resumos de livros autorizados pelas editoras, tá? Importante dizer isso. Eu já adorei o mini-book. E são leituras rápidas, de 15 minutos, assim, e são leituras, né? E-book e audiobook também. Legal. Então, é uma ótima forma de você começar a gerar o hábito da leitura. São 15 minutos, sabe? Você começa a ler ou escutar por 15 minutos, depois você escuta 2, você vai para 30 minutos, você vai para 1 hora, e aí quando você menos esperar, você está lendo o livro de 300, 400 páginas. Exatamente. E a gente tem números, assim, bem impressionantes na plataforma, que a gente consegue medir isso, né? E os livros, né, os mini-books, eles têm taxa de finalização de 80%. Ou seja, de todas as pessoas que começam uma leitura, 80% finalizam. Termina. Então, assim, isso é um número absurdamente fantástico, assim. Legal. Show de bola, gente. Ana, Rodrigo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Rodrigo. Foi um bate-papo enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Gente, é isso. Esse foi o Café com Vero de hoje. E falando sobre livros, essa ferramenta transformadora para todos nós. Compartilhem esse episódio com quem ama livros ou quem precisa virar adepto à leitura. É isso. Um abraço e até mais.